Hoje eu vim falar sobre o que aconteceu esses últimos dias de novidade na minha vida, que foi eu entrei no curso de drones e impressora 3D. Estou gostando. É diferente do curso que eu fiz de logística. Para quem não sabe, eu sou formada em logística, sou tecnóloga em logística. Só que é, quando eu fiz esse curso de logística, eu não foi a área que eu quis fazer, né? Foi a que deu para fazer naquele momento, que era de graça, e minha nota, a nota que eu tirei no vestibular, eu acho que foi a nota do vestibular, deu para passar nesse curso, né? Porque era pouco concorrido. Então, a nota que eu tirei foi usada para eu entrar nesse curso de logística, mas não era uma área que eu queria. Eu estava até pensando aqui que quando eu fiz esse curso de logística, eu não era convertida, né? E eu já sou muito distraída, né? E depois que eu criei, né, em Cristo, né? Eu ainda era distraída, ainda sou distraída. Mas assim, meio que ser cristão faz com que a gente tenha disciplina, né? Porque você está todo momento querendo agradar seu Senhor, né? E você quer fazer as coisas direito. E quando eu fazia o curso de logística, eu não prestava muita atenção, fazia por fazer mesmo. Eu lembro pouca coisa do que eu fiz. Eu acho que se fosse para trabalhar na área de logística, teria que fazer um curso assim rápido, com um resumo de tudo, porque eu esqueci de várias coisas. Não sou boa em cálculos, sou terrível em cálculos. Praticamente um analfabeto em cálculos, porque não é meu forte, cálculos não é meu forte. E esse curso apareceu assim, e esse curso apareceu assim, numa boa hora, assim. Eu apareceu assim, depois de muito tempo, sem aparecer nada assim, de cursos gratuitos, profissionalizantes. E apareceu esse, aí apareceu à noite. Só que à noite não daria para eu ir, porque fica tarde e andar sozinha à noite não dá certo. Aí eu me inscrevi mesmo assim, eu disse, se eu passar, que é por sorteio, se eu passar eu não vou, porque à noite não dá para eu ir. Aí aí eu não fui sorteada. Aí abriu a turma para amanhã. E mesmo assim eu orei, né? Tanto quando apareceu para a noite como para de manhã. Eu orei a Deus para que, se Ele quisesse que eu fizesse esse curso, seja feita a vontade dele, né? Se eu fosse sorteada, né? Que fosse a vontade dele. Aí quando apareceu de manhã, eu me inscrevi de novo. Aí eu nem esperava ser sorteada. Aí eu olhei por olhar, né? Chegou o dia de olhar. Aí eu olhei por olhar. Aí quando eu olhei, eu disse, oh, nossa, eu fui sorteada. Fiquei muito feliz. Aí eu acho que provavelmente seja o Senhor nisso, né? E é bom que ocupa a minha cabeça também, né? E é uma novidade boa, né? Que eu tô aprendendo outras coisas, né? E assim, eu não tinha encontrado uma paixão assim de uma área assim que eu me identificasse, que eu dissesse, é aquilo, eu quero fazer isso, eu quero isso para mim. Eu tenho essa dificuldade de encontrar algo assim que eu goste, né? E também eu não tenho muitas condições de fazer a faculdade, né? Paga, né? Aí apareceu esse curso, eu estou gostando muito do curso de drones e impressora 3D. Não sei se eu vou trabalhar nessa área, porque tem algumas burocracias aí, alguns probleminhas aí, né? Mas se eu tiver condições, né? Se eu tiver condições
de fazer, de trabalhar nessa área, quem sabe eu não especializo mais nisso e trabalho nessa área, né, de drones, impressora 3D, essas coisas. Por quê? Porque não é barato, é uma coisa cara, tanto para impressora 3D quanto para drones, né? E tem toda uma questão envolvida, né? Não digo tanto a impressora 3D, mas é o drone, tem toda uma questão envolvida. Aí precisa ser analisado bem, né? E é isso, mas eu tô amando. As problemáticas, não da impressora 3D, mas do drone, é que deve operar sem tomar remédios controlados, né? E como eu tomo remédio controlado, talvez seja uma problemática para mim. Mas eu perguntei ao professor, ele disse que não tem nada. E o problema seria se eu tivesse sono, né? Mas eu só tomo uma vez à noite, né? E durante o dia eu tô bem lúcida, né? Mas é uma das problemáticas que tem outras questões também envolvidas, mas a mais problemática é essa, né? Mas é isso mesmo, né? Continua, como o professor disse, né? Não tem problema, se teria problema se eu tivesse sono, né? Mas é uma das problemáticas. Eu queria fazer esse vídeo para postar só quando eu terminasse o curso, mas eu disse, não, eu vou fazer o vídeo e vou ver o que é que dá. Então, depois, se Deus quiser, eu terminar esse curso, aí eu mostro a minha certificação desse curso. Estou empolgada. Aí eu mostro a minha certificação. Quarta-feira agora eu já faço uma prova para piloto de drone, para me habilitar porque é preciso fazer essa prova para habilitar a gente para pilotar um drone. Aí eu já vou mostrar, eu já vou mostrar a minha, digamos, habilitação de drone, o certificado que eu vou fazer dessa prova. Mas é isso, estou gostando muito dessa nova novidade na minha vida, que foi esse curso, que eu acho que é o Senhor em tudo, né? É o Senhor em tudo. E vamos que vamos, né? Que o Senhor me ajude a concluir todo o curso, né? E que seja feita a vontade dele. Se for para eu trabalhar nessa área, né? Seja feita a vontade do Senhor, ele vai abrir caminhos para isso. Então é isso. Tchau.